Então, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer à Nova Acrópole e agradecer o convite amável da professora Françoise Terceur para a nossa presença aqui na nossa palestra de hoje, Os Mistérios da Mulher. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, onde iremos falar, como disse o professor José Ramos, de 3 figuras femininas incontornáveis na nossa cultura, na nossa religião, na nossa sociedade. Eu irei falar um pouco sobre a figura de Eva, quem foi ela, quem simboliza, o que representa e alguns dos seus aspectos que estão relacionados por vezes de uma forma inesperada, com outros temas muito atuais e mais abrangentes, como veremos. Comecemos então pela primeira questão, que poderá ser: quem é Eva? Nós conhecemos em geral a história bíblica de Adão e Eva, que nos diz que Deus criou o jardim do Éden, primeiro o homem, e a partir da sua costela criou a primeira mulher, Eva. A ambos foi-lhes dito que seria possível desfrutar de todos os privilégios do paraíso, à exceção dos frutos da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E sabemos que Eva, supostamente tentada por uma serpente, colheu dessa árvore uma maçã e comeu-a e deu-a a provar também a Adão. E perante isto desencadeou-se a fúria divina e ambos foram expulsos do paraíso com as condenações de experienciarem, não é, todo o tipo de sofrimento humano. E esta é a história mais comumente conhecida e resumida. E Eva também se apresenta então como uma dualidade. Por um lado, ela é a primeira mulher criada por Deus, ela é o princípio feminino, do eterno feminino, do divino feminino. E por outro, ela é a figura feminina que, de acordo com a tradição religiosa judaico-cristã, carregou consigo o peso do estigma de trazer o pecado e o sofrimento a todos os seus descendentes e a todas as suas descendentes em particular. O que tem de interessante é o seu paralelismo, que é um mito, portanto, ela representa um mito de criação, e o paralelismo dela com o mito grego de Pandora, que também é um mito, mais um mito sobre a criação do mundo, tal como Eva, mas também é um mito da transgressão feminina. Ou seja, Pandora, muito rapidamente, muito sucintamente, foi criada por Hefesto, a partir do barro, da argila, tal como Adão, e abriu a caixa que trouxe todos os males ao mundo. Ou seja, temos 2 figuras femininas que buscavam o conhecimento, Pandora através da sua curiosidade em abrir uma caixa e Eva através do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ambas foram penalizadas por isso, e ambas trouxeram mal à humanidade, entre aspas, por isso. Mas hoje vamos falar sobre Eva e da sua importância sob uma outra perspectiva, diferente daquela que é a mais habitual. Em primeiro lugar, temos logo Eva como a base da metáfora da árvore do conhecimento e da árvore da vida que são mencionadas no Gênesis. Ela representa as raízes, a base profunda de tudo, as origens. Depois temos o tronco, que será a estrutura, e os ramos que se elevam para o céu, que são aspectos sobre os quais a professora Françoise irá falar melhor. E perante isto colocamos uma segunda questão: o que significa Eva? Podendo começar logo pelo próprio nome. O próprio nome já encerra por si só uma enorme carga simbólica. Originalmente era Hevach, que significa geradora de vida, e já veremos mais adiante como este aspecto é fundamental. E Hevach, se invertermos a ordem das letras, ficamos com a palavra do nome de Deus, Yahvé, em hebraico. Ou seja, não é aleatório que temos aqui, de facto, expresso o grande princípio feminino, divino e da vida. Aliás, a própria Cabala, a vertente mais mística do judaísmo, fala-nos do conceito de Shekinah, que é, no fundo, a face feminina de Deus, digamos assim. E mais,
O nome de Eva, Hevach, e de Yahvé, de Deus, provém do mesmo verbo hebraico, o verbo ser, que para além de ser um verbo primordial, também indica que existe um aspecto comum entre Deus e aquela que foi designada como a mãe de todos os seres vivos na Bíblia. E por sua vez temos Adão, que significa homem e cuja raiz etimológica do seu nome também pode ser, curiosamente, a palavra terra, e que foi criado por Deus a partir do barro, da argila vermelha. O por si só também tem o seu próprio simbolismo, significa o sangue, o vermelho é a cor do sangue da vida, e portanto temos Adão, que foi criado a partir do próprio corpo da natureza, a partir da terra. E este será um primeiro ponto fundamental para nós, a terra. E daqui partimos para uma terceira questão. O que simboliza Eva? Pois temos também Eva como a mãe de todos os seres vivos, como já referimos, e temos a sua forte relação simbólica com a terra, com a mãe terra, como lhe chamavam os povos da antiguidade, desde há cerca de 25 mil a 30 mil anos atrás. Nós temos aqui algumas figuras, eu tinha trazido em imagem, mas as figuras são muito mais interessantes, da professora Françoise, nomeadamente da Vênus de Willendorf. Eu ia falar um bocadinho mais sobre a Vênus de Willendorf, porque ela comprova esta pequena réplica. Ela tem cerca de 25 mil anos, hoje está exposta no museu em Viena da Áustria, e toda esta obrigada, professora Françoise, toda esta opulência, toda esta fartura, toda esta figura é a própria imagem da doação, é a própria imagem da fartura, da nutrição. Ela comprova-nos que a terra foi venerada, foi cultuada como geradora de vida e nutridora e cuidadora de todos os seres vivos, com os seus ciclos alternados de fertilidade e de pousio, ou de esterilidade, digamos assim, justamente como os ciclos da mulher. A natureza é cíclica, tem uma circularidade óbvia, as estações do ano, etc. E a mulher é inerentemente cíclica também. Ou seja, tal como a terra, Eva foi e é vista como fonte de vida, como fonte do princípio feminino. Do eterno feminino, como lhe chamava Nietzsche, e que também é um conceito muito caro à professora Françoise e bastante utilizada por ela nas suas obras. E deparamos-nos com mais um paralelismo entre a figura bíblica de Eva e os ainda mais antigos mitos da criação, ainda anteriores aos da mitologia grega e greco-romana, que também remetiam para esta forte ligação entre a terra e a mulher. Neste ambiente, no seio de toda esta ideologia, surgiram muitas sociedades, muitas civilizações bastante avançadas para a época, como a Suméria, a Assíria, a Fenícia, a Egípcia, a da Babilónia, todas as sociedades daquela região do chamado Crescente Fértil, na Anatólia, na Turquia também, e em geral em toda a bacia do Mediterrâneo, desde a ilha de Malta até aqui à nossa Península Ibérica e mesmo mais a norte, as Ilhas Britânicas, etc. Portanto, todas com uma mesma matriz comum, digamos assim, e que teve o seu expoente máximo na civilização cretense, na ilha de Creta, na Grécia. Eram sociedades que eram fortemente agrícolas, a terra dava tudo, muito pacíficas e muito prósperas, e que giravam em torno do culto e da sacralização da natureza, da terra. A terra era celebrada ao longo do ano, sazonalmente, e era esta a antiga cosmovisão dos antigos povos até há cerca de 5.000, 7.000 anos antes de Cristo, quando começaram a decair e a ser substituídas pelas sociedades de sistemas patriarcais. Ora, esta perspectiva é muito interessante porque ela é partilhada, ela é comum a estudiosos e autores de correntes de pensamento completamente diferentes, mas que compartilham o mesmo ponto de vista, isto é, autores como Joseph Campbell
ou como Marta Blanco, que eu conheço pessoalmente, uma académica da Universidade de Alicante, que fez em 2021 a defesa de uma tese de doutoramento sobre este tema, interessantíssima. E, em geral, todos os autores e autoras das teorias do ecofeminismo, do sagrado feminino, do movimento da deusa, convergem no sentido daquilo que também escreveram pensamentos como São João Crisóstomo, São João Damasceno, bispos e clérigos dos primeiros séculos do cristianismo primitivo, e mesmo atualmente aqui em Portugal, teólogos como Armindo Vaz, professor da Universidade Católica, padre católico, todos eles referem Eva como a que concebe e alimenta a vida, tal e qual como a Mãe Terra. E vamos reter esta ideia porque depois na nossa conclusão vamos regressar a este segundo ponto fundamental. Mas também sem esquecer que a Terra, isto aqui só abrindo um pequeno parênteses, que a Terra, na Terra é inevitável lembrarmos que dela fazem parte também os oceanos, e mares e rios, todo o elemento água, e que foi do oceano que surgiu a primeira forma de vida. De uma forma unicelular, primeiramente, e depois evoluiu, obviamente. Ou seja, tal como o início da existência humana. Por exemplo, onde o embrião se desenvolve primeiro na água, nas águas amnióticas da mãe. Portanto, temos mulher, terra, água, como todo um princípio feminino. E abrindo um outro breve parênteses, se pararmos para refletir como tem sido tratado este elemento terra e este elemento água, como têm sido os constantes ataques ao equilíbrio dos ecossistemas, e já que falámos nas águas e nos oceanos, como é que podemos ficar indiferentes perante situações muito graves e preocupantes com o que está a acontecer, como por exemplo, eu vou citar só 2 exemplos que pessoalmente a mim me chocaram bastante quando soube deles. O facto de existir no Oceano Índico, creio que o chamado Sexto Continente, que é uma ilha flutuante formada por milhares de toneladas de lixo, de plástico, e que estima-se que tem mais ou menos a dimensão do território da França, ou do dobro, mais ou menos. Ou então o facto de existir um afluente do rio Ganges, que nós sabemos que é um dos maiores rios do mundo e um dos mais poluídos também, que tem 0% de oxigênio. Ele é unicamente constituído por detritos. Isto é muitíssimo grave, é preocupante, mas, enfim. Temos, perante isto, uma última questão a colocar. Que sentido devemos dar a Eva, em particular nos dias de hoje? Como já vimos, ela é a primeira mulher, a primeira esposa, ela é a mãe dos vivos, tal como está nas Sagradas Escrituras. Mas, e que sentido poderá ter Eva no plano da interioridade? Eva simboliza o feminino no homem e na humanidade. Eva simboliza a sensibilidade de todo o ser humano. O nosso lado não lógico, não racional, mas sim o nosso lado instintivo, intuitivo, de criatividade, de imaginação, e o nosso lado espiritual também, como já veremos. Por oposição àquilo que sucede nas sociedades atuais, onde sabemos que o pensamento racional e lógico é aquilo que é predominante e até sobrevalorizado. Tudo tem que ter lógica no mundo atual, não é? E podemos afirmar que Eva, portanto, o princípio feminino está relacionado a uma ideia subjacente a tudo isto, que é a da unicidade. E que vai ser importante no nosso último ponto, que iremos abordar já como conclusão. Porque é precisamente este lado feminino do ser humano, que é a chamada utilização do hemisfério direito do cérebro, que é este lado não racional, que propicia precisamente e que nos conecta à espiritualidade, como iremos ver. Porque ele proporciona uma maior sensibilidade perante uma visão do mundo e da vida em que tudo é uno. O nosso planeta, os seres humanos, todos os seres vivos, somos todos parte de um único organismo vivo, que é a Terra. Isto é basicamente o que defendem os teóricos da corrente da hipótese de Gaia, que foi proposta pelo investigador James Lovelock nos anos 70 e vários outros. A própria simbologia da árvore
de que falámos no início, é na verdade a de um grande pilar que une a Terra aos céus e que significa essa experiência de unidade, não é? De superação dos opostos, de união em vez de separação. E é aqui que chegamos ao aspecto principal. Podemos afirmar que o mito de Eva inicia, ou poderemos iniciar com ele, uma mudança de paradigma, que vai de uma ideia de separação à de consciência da unidade. O princípio feminino leva-nos, é ele que nos leva a uma nova consciência, que é urgente recuperar e que se desenvolva e que se coloque em prática. Ou seja, a questão dos ciclos da Terra e da mulher, que são similares, reflete uma questão de fecundidade física que tem que transitar, ou deverá transitar, para uma fecundidade espiritual. Uma fecundidade espiritual no sentido de uma fecundidade mental, uma fecundidade criativa, uma fecundidade simbólica, valorativa, ou seja, que implique todo um conjunto de novos valores. Valores como os da consciência de que somos todos pontos de uma rede imensa e interconectada, para terminarmos com aquela perspectiva de separação entre nós e a Terra, que se foi agravando à medida que as sociedades se foram industrializando cada vez mais, de recordarmos que nós somos feitos exatamente dos mesmos componentes químicos da Terra, nós somos feitos de água, de minerais, etc., de procurarmos, por exemplo, estar em maior consonância com os ciclos naturais da Terra, que é algo que as sociedades modernas ocidentais estão sempre a contrariar, ou estão a contrariar muito sempre, mas que não significa que voltemos todos a viver da agricultura, claro, da agricultura de subsistência, ou que as nossas sociedades sejam unicamente agrícolas. Isto significa coisas que eu, nas minhas reflexões, cheguei um pouco a uma conclusão. Coisas como o que sucede em alguns países orientais, como sabemos, no Oriente a filosofia e o pensamento souberam preservar aspectos da sabedoria ancestral melhor e que se foram perdendo muito mais aqui no Ocidente. E como eu dizia, o viver mais em consonância com os ciclos da Terra significa, por exemplo, tão simplesmente, entre aspas, aquilo que acontece em países orientais do hemisfério norte, como o Japão ou a Coreia do Sul, entre outros, creio eu, em que o ano letivo começa precisamente agora, entre março e abril, ou seja, no início da primavera. Porquê? Porque começam já num novo ciclo de vivificação, de despertar da Terra, onde recomeça uma energia de ação e de proatividade. E, na minha opinião, eu creio que faz sentido. Enquanto nos nossos países, no hemisfério norte, no Ocidente, o ano letivo começa em setembro, outubro, ou seja, quando os ciclos naturais estão a encerrar-se, quando a Terra está a recolher-se, quando já não dá mais fruto, quando toda a energia é muito mais de recolhimento e de abrandamento, digamos assim. E voltando ao que estávamos a falar, tomar consciência do desenvolvimento de um muito maior respeito pela Terra, pela natureza, pelo próprio ser humano, tal como na antiga cosmovisão dos povos de há milhares de anos, de uma conexão mais saudável, mais equilibrada com a natureza, que é tão generosa, tão abundante, tão doadora. Ou seja, a consciência para uma nova ecologia, e se quisermos, para uma nova agricultura espiritual, que é um conceito muito caro à professora Françoise e que eu lhe pedi, entre aspas, emprestado, porque eu também achei muitíssimo interessante. Isto é, uma agricultura em que nós cultivamos uma nova consciência acerca de tudo o que já foi dito atrás e também sobre os recursos naturais e a forma como os utilizamos, o seu esgotamento, a sua degradação, mas também, claro, numa perspectiva otimista da possibilidade da sua preservação e da sua recuperação. Como conclusão, temos assim então, como partimos de Eva para a matéria, para a Terra, da Terra para a esfera do feminino e daí para uma nova ecologia e para novos valores espirituais. Assim. Sendo que Eva, ou o feminino, representam a natureza que se coloca sempre ao serviço da vida e dos valores da vida. Isto também significa, e para fazermos também agora aqui uma pequena ponte para o que a professora Françoise nos irá falar a seguir,
uma ideia de sacrifício, mas no sentido em que a palavra nos remete para sagrado ofício. Ou seja, Eva, por ser terra e também elemento água, a água que remexe, a água que fecunda, que vivifica a terra, né? Nesta alquimia, por ter uma dimensão de matéria, pela sua dimensão de natureza humana, também se submete às provas da vida, também se submete a um trabalho de parto, para dar à luz a esta nova consciência, que é a tal agricultura espiritual e uma nova ecologia, para gerar e regenerar vida. É isto. Desde já, obrigada, André. Obrigada por ter aceito também esse encontro com o feminino. É sempre bom. E ter também permitido que façamos essa trilogia. Começaste com Eva e, no fundo, também vamos acabar com ela. Não com ele, não acabar, mas a reencontrar no fim. Eu vou falar acerca de Maria e depois um pouco sobre Maria Madalena. É evidente que nós tínhamos combinado mais ou menos 1 hora, para não ser demasiado tempo também. Uma breve exposição, mas penso que podemos mesmo, com alguma limitação de tempo, falar e homenagear aquilo que é o feminino. E obrigada, André, por ter insistido sobre o sentido da ecologia, porque o que o mundo de facto precisa hoje é regressar à terra e à sua própria terra. Ou seja, necessitamos de uma ecologia humana, fundamentalmente. E esse lado feminino que desde tempo remoto está ligado à fecundidade, à vida, a tudo quanto tem a ver com também a paz. É mais que urgente, nos dias de hoje, estar presente neste pequeno encontro. Eu achei engraçado hoje, a ver rapidamente o Facebook, havia uma publicação muito interessante, há poucas palavras que diziam assim: o mundo é feito em porcentagem de metade de mulher e o restante de metade são os filhos. Pronto, está tudo dito. Ou seja, podemos dizer, bem, mas porquê que não existe também o Dia Internacional do Homem? Penso que, por razão histórica antiguíssima, justifica-se hoje e vai-se justificar ainda durante muito tempo que haja um apelo a essa necessidade da preservação de tudo quanto são os valores femininos. Acho que também noticiá-la por notícia sempre muito triste, praticamente em cada minuto morre uma mulher no mundo de maltrato. O que significa que o feminino, bem que cada vez mais reajustada, reabilitada, e eu penso que não se trata de uma competição da mulher contra o homem, mas de restabelecer o equilíbrio. Este equilíbrio não pode existir sem essas duas polaridades. No mundo que mesmo em si se diz igualitárias e que tende cada vez mais a passar por cima dessas necessárias diferenças, porque são a fonte da vida e da harmonia. É bom também voltar a abordar o tema
do feminino e talvez, porque não, daqui a algum tempo poderemos abordá-la também aquilo que são os valores do masculino, porque também existe com certeza. Não nos cabe a nós falar sobre ele. Então, indo agora ao tema, acerca de Maria, escrevia um livro que se chama O Poder da Deus, o Fonte Remote dos Mistérios Marianos, que está aqui, não é? E que é uma síntese que eu realizei já há uns anos sobre a relação do culto mariano a nível, neste caso, foi quase exclusivamente cá em Portugal, com antigas tradições, a maior parte dela pagã. E o que é certo é que, de facto, as reminiscências do passado estão omnipresentes em tudo quanto encontramos a associação com o culto mariano. Por isso fui chamada também Maria, a Deus dos Mil Nomes. E não é um número em si a priori, não. De facto, conheço hoje mais de 1.100 nomes que lhe são atribuídos, o que é bastante. Irei enumerar só alguns para vermos de que maneira, de facto, Maria está presente em tudo quanto justifica essa ligação com a natureza, com a terra, com a vida. Maria, a primeira coisa associada a Maria é a primeira letra, o M. Esta letra M, ela é o antigo símbolo das águas dos primórdios. Das águas fecundas, das águas que virão na origem da criação surgir os mundos. É daqui que vem também a palavra mar, e há todo um conjunto de associação ligada a esta letra M, como a mãe, a mãe. M, sim, o M. A matriz, as próprias igrejas marianas são chamadas matriz, e a matriz é também a fonte da vida. Temos também a mater, ou a relação da mater telus, o simbolismo desta terra-mãe. Também outras associações na Índia, Maya, que simboliza também a ilusão. Por quê? Porque a matéria, que tem também a mesma origem, não é? A mesma letra inicial, é também mais que algo que pode ser definido, clarificado, representa um conjunto de fenômenos que são transitórias, passageiras. Ou seja, no fundo, a matéria em si não existe. O que existe são fenômenos materiais que parece estar associada ao movimento, à corrente da água, que permite que toda possa renová-las e pode também sofrer a regeneração e transformação. A matéria é um grande mistério. Mesmo pela física, hoje, quando se fala ou faz referência à matéria negra, no fundo ninguém sabe o que é. Mas que constitua uma grande parte daquilo que é o espaço cósmico, e do qual a parte visível dentro desta matéria obscuras constitua pouco mais que um terço. Devia imaginar que é uma coisa incrível. Então, a associação também de Maria como esta mãe cósmico, mãe em todos os planos. É isso que eu vou tentar mais ou menos definir com poucas palavras, seguindo uma numerologia, porque vai ser mais rápida percebê-las. Há uma associação
entre esse elemento de Maria, matriz, matéria, relacionada primeiro com o número 3. Esse número 3 representa fecundidade, ciclicidade e regeneração. Ou seja, o primeiro aspecto é a fecundidade, fecundo, ou seja, que é capaz, não é, de produzir, recriar a vida. Ciclicidade, porque tudo se transforma e que existem vários ciclos que tenha o seu momento particular de encarnação e que também, em geral, é associada por afinidade ao ciclo lunar. Não é por acaso que a maior parte das representações de Maria estão associadas à Lua. Ou porque está assente sob um crescente lunar, ou porque a relação da Lua também com o feminino é omnipresente. O aspecto da regeneração é porque a matérias, e como a André falou há pouco, é também aquelas que se oferecem ao sacrifício. Ou seja, aquele que se inclina para receber e ser, no fundo, o cálice de todas as sementes de vidas. Por isso também, em alguns aspectos, ele falar mais adiante, relacionado com Maria Madeleine, ele é relacionado com o Santo Graal. Uma imagem muito bela. Mas essa ideia de ser aquele que se sacrifica para que a vida possa se expressar em todas as formas, em todos os tipos de fenómenos, assumindo formas do qual o ser humano não é mais que uma breve etapa. Ou seja, dentro daquilo que nós conhecemos, dos quatro reinos, mineral, vegetal, animal, humano, evidentemente que não acaba aqui, mas todos esses aspectos não são mais que a revelação de etapas de todo aquilo que podemos chamar ciclo de regeneração. Por isso eu disse que a natureza não desperdiça nada, tudo transforma, tudo recicla. Para além do número 3, Maria também é associada ao número 4, que é relacionado com nascimento, vida, morte e renascimento. Por isso, Maria é chamada, ou lhe é atribuído esse título, que é o quadrado mágico, ou a relação com o quadrado, o cubo. Quase todas as virgens tradicionais, pelo menos a partir do período românico, indo pelo gótico, vão estar representadas sentadas num cubo, um trono em forma de cubo. Por quê? Porque assinala a presença dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo, do qual ele próprio é a síntese, certo? Então, esses 4 elementos, nascimento, vida e morte, e é bom assinalar que, desse ponto de vista, é associada com não só Maria, através da cristiandade, mas, ao meu ver, há muitas outras formas de expressão do mesmo processo de falar sobre aquilo que é a capacidade que a natureza tenha de renascer. Todos nós sabemos que daqui a poucos dias, não é? Já estamos em março, e vai iniciar o equinócio da primavera, e aquelas sementes que estavam invisíveis, sepultadas debaixo da terra, vão brotar, não é? E mostrar a sua capacidade de renascer. Ou seja, a morte não existe. Não é? O que existe são planos diferentes de manifestação. E para isso, para que haja renovação, tem que existir também o próprio processo da morte. E isso foi associado a uma
também outra forma de trilogia, que é assinalada por os gregos chamavam as três normas, que são também uma espécie de três Marias, ou as filhas do destinas. Aquela que puxa o fias, aquela que mostra a obra feita e a última é aquela que corta o fio. São imagens muito antigas, que vêm de tempos remotos, como foi falado há pouco, e que também vão ser retomadas em todo aquilo que é associado ao culto de Maria. Maria também é associada, para além do número 3, do número 4, do número 7. Por quê? Porque muitas obras de tradição das mais diversificadas vão fazer referência que existe 7 planos na criação. Ou seja, aquilo que nós conhecemos provavelmente são pouco mais que 4 planos. Daquele que eu referi há pouco. Mineral, vegetal, animal, humano. Ainda nos falta conhecer mais 3. Também se fala dos 7 planos das substâncias que são associadas também a outras tradições aos 7 planos da energia de vida. Na Índia são chamadas Sakti. Sakti são, no fundo, manifesta a energia que o yogi utiliza para poder elevar a sua consciência até o topo da sua montanha interior. Também, no Egito, vamos encontrar os 7 véus da deusa Isis, que também é a deusa natureza, a esposa de Osíris e mãe de Horus, que também tem praticamente a mesma simbologia que Maria. É representada, amamentada, o seu filho Horus, e também presida a morte do seu esposo, que ele vai reanimar com o seu alento e o seu sopro. E vamos ver que neste aspecto ele assume uma função de Maria Madalena, mas falará um bocadinho mais adiante. Também, cá em Portugal, temos as famosas 7 saias de Nazaré. Não é? Por que 7? Porque não são 3, 4 ou 5, não é? Porque é uma relação. A relação com esses 7 planos de energia. Também vamos encontrar relacionada com a Nossa Senhora das Dores as 7 espadas que estão cavadas, não é, no seu peito. E Cristo irá libertar Maria Madeleine dos seus 7 demônios. Isto também é uma alegoria muito profunda, que também comentarei um bocadinho mais adiante. Só para fazer uma breve síntese. Há também um outro número importante relacionado com Maria, que é o número 13. Eu sei que é o nome do azar, acaso, não é? Eu já não gosto muito do número 13, mas é o nome da finalização. E é associado ao ciclo lunar, por várias razões. Primeiro, porque a Lua se desloca 13 graus diários no zodiaco. Também porque há uma relação de 13 luas anual, e o ciclo da Lua acompanha a Terra. Muito daquilo que hoje se sabe que é toda os períodos que faz alusão ao crescimento, à fecundidade da Terra, depende fundamentalmente da influência da Lua. Né? Não só por tudo aquilo que tem aspecto ligado à biologia, mas hoje se sabe que a Lua influencia os nascimentos, as mortes, as marés, o crescimento e o corte dos vegetais,
as reproduções em todos os sentidos, não é, que possa haver dentro do mundo natural. Por isso, os antigos associavam a lua àquela que seria a mãe de Maria, ou seja, Ana, e a Ana também foi recordada como aquele que representa o ano, o grande ano. Acho que só em Tomar eu vi uma relação, uma escultura impressionante da trilogia onde Maria está sentada no joelho da sua mãe, Ana, e Maria leva o menino Jesus no seu colo. Ou seja, sim, no convento, não é? No convento de Cristo. E nós temos em Portugal o nome 13 muito marcado pelas festividades de Nossa Senhora de Fátima, que estão associadas à fase lunar, não sei se sabia. O 13 de maio, que é associado à primavera, e à fase de lua crescente. Depois temos o 13 de agosto, que assinala o verão, que é a lua cheias. E o 13 de outubro, que é associada à lua decrescente e já o outono. De lá que há, por detrás da numerologia associada a Maria, todo um conjunto encriptado de elementos que nos fala acerca da natureza, acerca das forças vivas que permitem que a vida possa brotar e continuar a espalhar-se. Sobre os muitos nomes, eu só tirei alguma porque acho interessante, neste livro eu me refiro de forma mais exaustiva também um bocadito a outros aspectos mais antigos, arcaica. Nós temos, por exemplo, ligada à parte do nascimento, Maria é associada, por exemplo, ao bom parto. Ou seja, em Portugal é incrível. Nós tivemos na altura fazer uma viagem praticamente por muitos santuários, porque eu precisava do registro, da relação entre o culto de Maria em determinadas fases. Por exemplo, ligada à fecundidade, ao nascimento, temos Nossa Senhora do Bom Parto, a Nossa Senhora da Esperança, a Nossa Senhora do O, que são raríssimas. Não sei se sabia, são as Virgens Grávidas. Nós temos, não sei se agora temos no museu, no nosso museu, sim, uma Virgem do O, que foi retirado, porque chocava de ver Maria igual às outras mulheres, ou seja, com a barriguinha, não é? E pronto, o simbolismo de Maria, eternamente virgem, imaculada, não podia haver esse tipo de associação. No entanto, não vou falar, não posso estender aqui, há uma relação entre o O e o ovo. É incrível o que está aqui por detrás. E não me admiro que no nosso Museu Machado de Castro haja representação da mesma. Temos a Nossa Senhora do Leito, também, em Braga, sei que há, na ceia de Braga, e temos em Tomar, Nossa Senhora dos Olivais, uma Nossa Senhora do Leite, e aqui muito pertinho, um lugar lindo para ir passear, que é em Redinha, a Nossa Senhora da Estrela, há uma gruta, onde as mulheres ainda vão fazer oferenda ex-voto em cera, de ceia, ou de pequena criança, porque por detrás mesmo da capela que é encostada na rocha, entra-se numa gruta, onde passava uma nascente, e lá vê-se trança de cabelo de mulheres que vão lá pedir, não é, para a proteção dos seus filhos, ou mesmo para poder engravidar. A Nossa Senhora do Leito também foi retirado, enfim, é um pouco absurdo, mas vou dizer, não vou deixar de dizer, não é? Porque dizia-se que nas igrejas
os fiéis, ao invés de estar mais atentos ao padre, ao sermão do padre, olhavam pela mamita da Virgem. É ridícula, né? Mas pronto. Porquê? Porque, de facto, para poder amamentar o menino, não tem que ter o ser à mostra. E muitos deles foram retirados. E é uma pena, porque é um simbolismo incrível. Tomara, Nosso Senhor do Leito, tenha o menino que está, não é, totalmente abraçada ao seu peito, e é um simbolismo muito forte em tomar, porque o leito representa a sabedoria. E isso não é só exclusivamente a Nossa Senhora do Leito, como também a Via Láctea. Ele é também o leite cósmico que permitia alimentar as almas puras. Por isso há uma relação com um ensinamento muito antigo, muito anterior. Relacionado com a fase de verão, temos a Nossa Senhora dos Prazeres, a Nossa Senhora das Virtudes, da Saúde, dos Remédios, da Oliveira, dos Rosários, das Neves dos Navigantes, e fico por aí, são muito mais que vai a lista. Na parte mais que é a Nossa Senhora que sofre, a própria morte do seu filho, e que está associada a Nossa Senhora das Dores, a Mater Dolorosa, exato. Que é mais corrente cá em Portugal utilizar quando tem que se pagar as contas. Mas faz sentido, não é? Porque a dor, se calhar, surge porque temos alguma conta para pagar. Ou porque houve alguma infração, porque talvez, enfim, a alga. Pronto, eu deixei isso para você pensar acerca disso. Bem, temos a Nossa Senhora das Dores, da Piedade, dos Desamparados, do Bom Socorro, da Boa Morte. Especialmente essa, a mim me interessou muito, porque ele é representado sempre com um vestido tudo florido. É linda. No Caminha, na cidade de Caminha, lá em cima, no norte, no Minho. Senhora da Boa Morte, com um vestidinho, que aquilo é uma delícia. E do amparo, do alívio, e ficamos por aí. Depois, atribui-se outros aspectos celestiais, que vão permitir entrar em Maria Madalena, porque não posso estender-me muito, que é a porta do céu, a rainha do céu, ou a Senhora das Estrelas, ou a rosa mística, ou a Senhora da Luz, da Paz, da Vitória, e que mais? Saber que ele também, para além de estar associado, não é, à Lua, é também associado a Vênus, sobretudo quanto relacionada com amor. Já que Vênus também é a mensageira da luz. Pronto, foi a mensageira do nascimento do menino, certo? Que fora visto pelos reis magos, mas também porque Vênus marca o período onde a Nossa Senhora se eleva até o céu. Temos a Nossa Senhora da Conceição e a Nossa Senhora da Ascensão, onde ela é representada toda iluminada pelo sol. E, de facto, diz que quem anuncia ou presida essa iluminação, exatamente Vênus. Porque sabemos que Vênus é aquele planeta que brilha como uma estrela que anuncia o nascer do sol quando é matutino, ou vesperino quando é o pôr do sol. Diz que Maria é sobretudo o símbolo da redenção. É por isso que André, quando falou acerca de Eva, que Eva é o prototipo daquilo que será
essa fecundidade interior dentro do ser humano, já que o masculino e o feminino não são mais que expressão temporária daquilo que é o potencial humano. No entanto, são necessárias para que haja continuidade, para que possa haver nascimento, para que através dos nascimentos o ser humano possa usufruir da experiência do passado, melhorar o seu presente e lançar-se com mais consciência, com mais também, enfim, capacidade de amar para o futuro. De lá que Eva, que nós consideramos o monte, se lhe atribuiu também, juntamente com Maria Madalena, o simbolismo do pecado. Pois a palavra pecado significa exílio. Porque a gente sabe isso. Exílio, o que é o exílio? Está fora, está longe da casa. E de facto, quando a criação vai proporcionar que todas as coisas possam se manifestar, mas também, em parte, se afastar da sua origem, da sua essência, pois podemos dizer que são todos peregrinos em exílio. E provavelmente também a alma do ser humano é uma estrela caída temporariamente na Terra. E essa ideia que Maria é o símbolo da redenção de Eva, ao meu ver, faz todo o sentido. É por isso que no livro associa a relação invertida de Eva como a imagem do pecado, mas também a ver a inversão da Eva, que significa, não é, saudação. O sagrado seja, que é a mesma coisa. Então, sagrado seja Eva, que permitiu que tivemos que passar pela dimensão terrenal, no fundo encarnar na Terra, para podermos redescobrir o poder em nós de voltar até Deus. Essa sim é o nosso caminho, é a nossa oportunidade. Maria Madalena também é interessante. Há muita coisa nos chamados Evangelhos Apócrifos que são chamadas em si porque não são reconhecidas, não são oficialmente reconhecidas. Mas isso, enfim, não sei se é importante. De qualquer maneira, Maria Madalena assume uma função muitíssimo importante a quem tentou reabilitar a sua imagem, porque ela é vista e durante bastante tempo foi vista não só como pecador, muito pior como prostituta, mas mesmo isso pode fazer algum sentido. Eu vou tentar entrar aqui em alguns aspectos. É bom recordar que na tradição judaica a mulher não podia expressar-se, nem podia falar em público, nem podia assumir todo quanto seria atos religiosos, ainda menos assumir o papel de sacerdotisa, coisa que, por exemplo, em Efésios, muito antes que surgisse, não é, o advento do cristianismo, a cidade de Éfeso, ela é de facto dirigida por sacerdotisas femininas, muitas delas dedicadas à deusa Artemis, que é também a deusa natureza, um dos aspectos da deusa natureza. E curiosamente, não é por acaso que Efésios foi o lugar onde se encontra a casa onde Maria morreu, e onde Maria Madalena, que acompanhou Maria também, penso terá sido também sepultado, juntamente com
chamada Gruta dos Sete Dormentos, que também é outro tema muito interessante um dia para abordarmos. É muito mistério tudo isso. É muito mistério aí. Mas o que queria dizer acerca desse misogyno, que não só atribuímos à tradição antiga de vertente, o que tem a ver com o judaísmo cristão, que acabou por ver a mulher como objeto de desejo e de pecado. E, de facto, aquela imagem da nudez associada à pureza acabou totalmente, a partir do momento onde essa imagem da mulher associada ao pecado original foi transmitida de geração em geração. As coisas mudaram, felizmente, e enfim. Bem, a relação de Maria Madalena tem a ver com a conversão da alma humana, ou seja, através da sabedoria. Maria Madalena é associada a Sofia. Sofia significa sabedoria, certo? Sabe-se que Maria de Magdala, como também é conhecida, é um nome curioso, para além de ser uma pequena aldeia de pescadores, mas sobretudo Magdala significa torre, uma torre. E a torre é chamada também a casa de Deus. Muitos atributos das Virgem Mãe antigas, por exemplo, em Roma, Cibele, ela é representada com uma torre na cabeça, que era a sua coroa, uma coroa de forma quadradas. A torre tem muito que se diga, até porque se diz que Maria Madalena foi ungida por Jesus Cristo. E há uma relação entre esse ato de ser ungido e o despertar daquilo ao qual atribuímos o nome do Espírito Santo, ou a descida do Espírito Santo. E é muito provável que esta relação com a torre, o ponto elevado, a casa de Deus, a casa da vigia também, que permite que nenhum inimigo possa infringir as fronteiras dos santuários, ou da cidade, se assim queremos. É um elemento extremamente interessante que é associado ao seu nome. Maria Madalena é também associada ao número 22, na numerologia, que é um número poderoso, que é um número duplo. Já o número 2 é associado à dualidade, 22, 2 vezes a manifestação dessas dualidades, e associa-se a esse número 22 a alguns aspectos. Um deles é, por exemplo, aquele que é capaz de se ver a si mesma. É o jogo do espelho, que consiga contemplar-se a si próprias, ou seja, conhecer-se. Aquilo que está escrito aqui. Também é ligada ao quadrado e a criação, a realização. É um número poderoso. Dentro da numerologia sagrada, o 22 é um dos números fortes, como o número 11, o outro 33, etc. Diz também que o 22 é um número de caminho da árvore da vida na Cabala, e representa a perfeição das matérias e a vitória sobre a dualidade. Curioso. Tudo isso associado a Maria Madalena.
disse que no Evangelho Apócrifo de Filipe, que são dados do século IV, e que faz alusão que Maria-Madeleine terá sido a esposa de Cristo. Por isso encontramos muitos desses elementos que foram retomados no Código de Vinci, mas há que ver que o sentido de esposa ou de núpcia na doutrina gnóstica, porque aqui faz-se referência à doutrina gnóstica, significa núpcia espiritual, ou a união da alma espiritual do ser humano com Deus. E vamos encontrar várias autoras, nem todas mulheres, mas para citar, por exemplo, São João da Cruz, grande místico medieval, o Santa Teresa d'Ávila também faz referência à núpcia espiritual. Ou seja, quando a alma, a dimensão pura e espiritual da alma humana se eleva e entra em êxtase espiritual, em contacto com a luz de Deus. E tudo isso, se calhar, para nós é mais familiar quando falamos, por exemplo, daquilo que no Oriente é chamada o Nirvana. É mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, a iluminação do Buda. E isso se faz na Índia através de um princípio que é associado ao feminino, que é Buddhi, o princípio búdico, o alma espiritual. De lá que, provavelmente, Maria-Madeleine está associada a um desses elementos, que é retomado de uma forma muito mais alegóricos. É interessante estudar os vários símbolos que faz parte da iconografia de Maria-Madeleine. Alguns deles é o espelho, outros é a caveira, o pinto, o frasco de perfume também, que todos eles são elementos muito simbólicos, muito difícil falar ou estender-se mais. No Evangelho de João, diz que Maria-Madeleine é a discípula que Jesus amava, por ser a mais perfeita. E diz que Maria-Madeleine teria recebido ensinamento privado do Mestre. Por quê? Porque, bem que me parecesse estranha haver uma mulher entre os apóstolos, e foi por isso que ele foi chamada a apóstola dos apóstolos, mas terá dedicado uma parte da sua vida também, não é, a transmitir muito daquilo que tinha recebido em segredo do seu mestre, sobre todos aquele que estava preparado para ouvir. Também dizia-se que Jesus a beijava na boca, e faz todo o sentido do ponto de vista também das doutrinas esotéricas, antigas, tradicional, já que o beijo na boca significa a passagem do verbo, o verbo sagrado. Ela é praticada, por exemplo, também entre os templários. Você sabia isso? Não que houvesse outra coisa por detrás disso, a não ser isso. Ou seja, para a boca o verbo se manifesta, e o beijo na boca representa exatamente isso, não é? Essa transferência de conhecimento direto pelo sopro, o sopro divino. Os 7 demônios que terão sido expulsos do seu corpo, por se ele realmente é a casa de Deus, faz todo o sentido que dele terá sido expulso tudo quanto podia representar elementos impuros. Por vezes são associados os 7 pecados, que é a preguiça, o orgulho, a gula, a luxúria, a avareza, a colera e a inveja.
mas também pode representar a purificação dos 7 níveis de energia que proporciona que a alma possa verdadeiramente estar pronta para essa núpcia espiritual. Sobre Marie-Madeleine, não vou adiantar muito mais. Se calhar coisas um bocadinho soltas, um bocadinho confusas. Recomendo 2 livros que estão aqui. A Beatriz Sofia, que tem em parte, não é, esse Evangelho de Maria e outras, mas que é de origem agnóstico. Uma obra difícil, mas riquíssima em informação. E O Poder da Deusa, que é uma síntese de trabalho antropológico que eu fiz relacionado com a ligação entre o paganismo e o cristianismo, que não são mais que elo de ligação entre algo que é o mesmo. A vida una, que se manifesta pelo poder sia dessa natureza sempre pronto para parir, para dar vida a novos mundos. Quero finalizar essa breve apresentação com uma dedicatória hoje para vós. Hoje é dia da mulher e com um voto que vem desde o coração, que posso verdadeiramente, pouco a pouco, acabar todo o tipo de crime contra as mulheres. Seja ela por as manter submissa a dogmas que requerem analfabetismos e ignorância, seja ela porque não se aceita ainda que homens e mulheres, masculinas e femininas, são 2 aspectos de uma mesma realidade. E que só poderá haver vida a partir do momento onde poderão trabalhar de forma perfeita, harmônica, em defesa da paz, que tanto precisamos. De lá que quero agradecer-te, André, por ter partilhado comigo este momento, partilhado o teu saber e a tua disponibilidade. Partilhar um poema, é um elogio à mulher, ao eterno feminino, berço da vida. Mulher, berço da vida. Mulher, na curvatura do teu ventre, Deus espalhou as sementes para que germinassem os filhos da tua criação. És o vazio da cavidade que se inclina para receber. És a abóbada celeste que revela o esplendor do universo. És o traço descontínuo do Yin que se abre para o Yang, varão, a fim de eternizar a potência infinita do Uno. Mulher, és vida em todos os sentidos. Podes dar à luz e estás sempre pronta para nutrir e proteger os novos rebentos. Foi-te concedido o poder de alentar a chama do fogo sagrado e tornaste-te guardiã da alma do lar. O teu mundo interior é o teu santuário, onde guardas zelosamente o teu tesouro de vivências, colar de lágrimas revestidas de delicada madrepérola. O teu melhor sonho é amar, porque amar é dar-se, esquecendo-te de ti mesma para servir a vida, à semelhança da Mãe Terra que nutre os seus filhos sem nada pedir. A mulher é a água que se molda a todos os obstáculos para um dia abraçar o mar
berço de todos os primórdios. A mulher é fonte de inspiração para o homem. Na sua aparente fragilidade, vibra como um cristal, sensível ao toque, emite sonoridades de baixa frequência, só audíveis no silêncio da noite. No tumulto das suas emoções, pede socorro e reconforto à mão firme que a salva das marés vivas que a subjugam em noite sem luar. Deus fez-te sensível e doce para te inclinares frente à dor e saber ser o elo que une em dia de tempestade. Sente o que pensa e pensa com a certeza das tuas intuições. O homem é a flecha que aponta a direção. A mulher é o espaço que falta conquistar. O homem é o fogo que consome e purifica. E a mulher é a matéria que se entrega para ser consumida. A mulher busca preservar a vida e o homem a expande até novas fronteiras. Ambos são os dígitos do Deus amoroso que nos quer de volta à casa. O feminino é um modelo de transformação profunda que desde o reino da alma regenera as cicatrizes de todas as feridas. O feminino é a matriz da perseverante esperança que recria todos os dias novas formas, novas oportunidades. Mulher é a alma que chora pela perda, mas que se levanta em cada amanhecer para abraçar um novo dia. Entre a temporalidade e a eternidade estás tu, mulher, para resgatar os pedaços deste mundo em guerra. Deus te concedeu o poder do perdão e do esquecimento para que voltasse o encantamento da primavera. Mulheres, sois as flores, frutos, sementes da piedosa Mãe da Vida e, nos seus campos sempre lavrados, entregou a nós mulheres a missão de zelar e manter unida a grande família humana. Obrigada.